Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no meu orquidário e nós vamos abordar mais alguns assuntos, tá? Sobre orquídeas, porque não param de chegar perguntas e dúvidas, então nós vamos tentar esclarecer tudinho, tá bom? Depois que eu publiquei o post lá, falei sobre o lance do coco verde, muita gente ainda continua questionando algumas coisas com relação ao coco, tá? Então, mais uma vez, vamos falar sobre o coco, certo? O coco, ele tem substâncias químicas muito fortes que queimam as raízes das orquídeas, não deixam elas se desenvolver e levam até a morte da orquídea, tá? Especialmente quando o coco é verde, não se deve usar de forma alguma, ou quando o coco está em processo de secagem, no entanto, ele não secou 100%, e depois que ele seca, ainda você tem que fazer um processo, tá bom? Por exemplo, essa casca de coco, bem seca, ok? Então, ela é ideal para você amarrar cataceto e qualquer outra orquídea epífita, como encíclia, braçávula, catleia, qualquer coisa, catleia valquiriana, certo? Mas depois que chega nesse estágio aqui, que ele está bem sequinho, eu vou pegar os pedaços, vou deixar submerso em água, no balde com água, durante 2 dias, vou jogar aquela água fora e vou deixar secar no sol, no telhado, em algum lugar por 1 semana. Depois eu vou repetir esse processo. Eu faço isso 2, 3 vezes, é o suficiente, ok? Então tem que ter paciência, você tem que tratar realmente o coco para que ele possa ser usado sem trazer nenhum dano físico prejudicial para as suas orquídeas, tá bom? Então tome muito cuidado com o coco. Quer usar coco? Você tem acesso a coco? É econômico, é barato? Tem como você usar para plantio de orquídeas? Seco, muito seco, totalmente seco, exclusivamente seco, tá bom? Então, a minha amiga Lourdes, do Orquidário Floricultura Vale do Rio Doce, me presenteou com 2 mudas de cataceto, que provavelmente é denticulato, com cápsulas. Então, às vezes, as pessoas têm cataceto com cápsula e não sabem o que fazer, não vai mandar para o laboratório, vocês podem me vender ou trocar comigo por outra orquídea. Mas o importante é fazer igual a Lourdes fez. Eu vou mostrar para vocês. Se você quer enviar a cápsula para mim, você pode enviar 1 ou 2 pseudobulbos com a cápsula grudada. Essas cápsulas aqui, elas ainda vão levar uns 2 meses para estar totalmente maduras, para que eu possa mandar para o laboratório, tá bom? Eu creio que seja denticulato. Então, aí depois que as cápsulas estiverem maduras e eu mandar para o laboratório, eu vou continuar cultivando a plantinha. Isso é muito importante, porque quando ela florescer flores masculinas, enquanto as sementes estão germinando no laboratório, dá tempo de eu identificar corretamente a planta, porque às vezes a planta vem sem identificação, tá bom? Então, gente, vocês sabem que eu amo o cataceto, eu quero difundir, eu quero fazer um trabalho muito bom com relação ao conhecimento dos catacetos. Quero dividir isso com você, não tem sentido nenhum eu ficar guardando informação, tá? Então, tudo relacionado a cataceto, as pessoas que amam cataceto, podem contar comigo que eu puder ajudar, tá? Eu não tenho muito acesso a tantas informações, mas o pouco de informação que eu tiver, eu vou dividir com você, tá bom? Então, você tem um cataceto, você quer trocar comigo, vender, que tenha cápsulas, pode negociar comigo, que eu vou agradecer muito, certo? E eu vou mandar para o laboratório, porque aí a gente vende os vidros mais baratos, eu vou pagar pelo trabalho do laboratório, né? E depois eu vou vender os vidros para cobrir o trabalho do laboratório e cobrir as despesas. Porque eu moro em Governador Valadares, Minas Gerais, o laboratório no Espírito Santo, tem que ir lá, ônibus, às vezes tem que mandar pelo correio, tem que ser Sedex, não pode ser por vidros, não pode ser por PAC, porque demora, e os bebezinhos apodrecem dentro do vidro, né? Especialmente cataceto. Cataceto, quando as folhinhas estão encostando no vidro, na tampa do vidro, já está na hora de tirar, então tem que ser uma coisa rápida, tá bom? Então, galera, tá o recado aí, tá? Você tem cataceto com cápsula, se você quiser me vender, trocar comigo, tá bom? Tamo aí, eu amo. O segundo assunto é que muitas pessoas têm reclamado. Deixa eu tirar os cabelos aqui da minha frente. Que as pessoas têm reclamado bastante que quando uma folha começa a amarelar e fica já com vontade de cortar a folha, acha feio. Gente, orquídea não se corta, a não ser que esteja a haste floral, o pseudobulbo ou a folha seca. Se ela não cair, mas geralmente ela cai. Então o que que acontece?
A planta naturalmente, ela perde folhas, ok? Aqui, por causa do período da chuva, o fungo atacou. A defesa da planta, o que que é? Ela perde a folha para que a doença não se alastre para os pseudobulbos. Então essa daqui, ó, eu não preciso arrancar, ela vai cair sozinha. Vou mostrar para vocês mais uma coisa aqui. Então vocês não devem ficar preocupados com a folha amarela, tá? Eu tinha uma ciantera aqui. Ah, tá. Aqui, é dessa ciantera. Onde está você, ciantera? Deixa eu procurar. Porque eu tava com ela aqui na mão agora há pouco. E eu não sei onde que eu coloquei ela. Ah, achei. Essa folha aqui, ó, que acabou de cair, estava nesse pseudobulbo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Estava aqui. Ah, não quer aparecer? Tá vendo esse pseudobulbo amarelando? Então essa folha seca estava aqui. Aí quando eu peguei para mostrar, para dar o exemplo para vocês, ela caiu, ela se destaca. Então a planta, quando as folhas são atacadas por fungo, especialmente nessa época, por causa do excesso de luminosidade e chuva, a defesa da planta é cair a folha. Mas vocês podem perceber que não é um fungo maléfico, porque a frente da planta, ó, está mega saudável. Geralmente isso acontece com as folhas traseiras, raramente acontece com as folhas da parte da frente, que é a parte de crescimento da planta, tá bom? Então não se preocupem com relação a isso. Um outro exemplo que eu tenho aqui vai acontecer com essa Brassicatelea gotoiana, que é um híbrido natural que eu fiz de Cattleya varneri com Brasileia tenebrosa. A planta, a folha foi danificada, tá amarelando, empreteando e vai cair. Esse fungo aqui, gente, ó, na folha, é um fungo muito comum nessa época do ano de chuva e calor. Mas não faz mal, só atrapalha na estética da planta, né? E também, geralmente, ataca as folhas mais velhas, que já estão fracas, estão na hora de perder. As folhas novas, das frentes, os brotos, estão todos saudáveis. Então, você não precisa se preocupar e você deve aguardar a folha cair, tá bom? Falei do coco, do cataceto e das folhas. Agora, vou falar dos Phalaenopsis. Alguém me pediu para fazer um vídeo específico sobre Phalaenopsis. Tem vários vídeos meus já falando sobre Phalaenopsis, né? Eu tenho três Phalaenopsis híbridos que estão ali no vasinho e tal, eu já até mostrei eles. Mas eu cultivo mais Phalaenopsis espécies, eu tenho 4 espécies. E vou mostrar para vocês agora o Phalaenopsis violacea. E vou enfatizar que eu vou levar as plantas para o laboratório do Aloysio Falquito, laboratório Viridenses, para a gente fazer uma porrada de vidros. Só que tem um detalhe, não é por semente. A cápsula, quando você manda a cápsula para o laboratório Viridenses, que é semente, é um preço mais acessível. Quando é meristema, é mais caro. Então, vocês têm que já se prepararem, quando eu publicar os vidros, não assustarem. Porque clonagem é um trabalho mais específico, tá? Mas eu vou chorar muito no pezinho lá da Inês e do Aloysio para que eles façam um preço bem legal para mim, para que eu possa repassar com um preço muito bom para vocês, tá? Então, gente, olha essa fofura, olhem essa gostosura. Phalaenopsis violacea, eu já mostrei para vocês o Phalaenopsis belina, né? O meu sistema de cultivo, um pedaço de xaxim, uma buchinha de esfagno. Gente, olha como tá saudável o vegetal, ama. E são Phalaenopsis de pequeno porte, que não ocupam muito espaço, dão poucas flores, não tem problema. Eu amo da mesma maneira, então eu vou estar levando esses Phalaenopsis espécies, o violacea, o belina, o curvicervis, e tem mais um que eu esqueci. E vou levá-los para reproduzir. E como eu mostrei num vídeo com o senhor Aloysio, ele tira dos entrenós da haste floral do Phalaenopsis as gemas que ele vai fazer as divisões das clonagens. Aí eu vou tentar fazer o máximo de vidro possível para que vocês possam adquirir. E o interessante é que o Phalaenopsis, você tira do vidro, é uma das orquídeas mais resistentes a cultivo, né? Assim, são delicadas, mas elas se desenvolvem bem, não tem muito problema, geralmente são mais fáceis de cultivo do que Cattleya e outras plantas, né? Agora,
pessoal na rua gritando e os cachorros ficam loucos. Para, mano! Uai! Olha só. Até o Zeus tá gritando. Gente, quero mostrar pra vocês a Brassavola revoluta. É uma brassavola assim que raramente se vê em coleções. Geralmente as pessoas que moram na Bahia têm essa planta porque essa planta é nativa de lá. Essa planta eu tenho ela há muito tempo. Foi com ela que eu fiz um híbrido artificial com Brassavola nodosa, que ficou muito bonitinho, reproduzido na Chácara Bela Vista. Eu fiz selfie no outro meu corte, tá? Pra vender os vidrinhos dessa brassavola. É uma brassavola que você automaticamente identifica, diferenciando das outras, porque é uma brassavola pequena, como vocês podem perceber aqui perto de mim. Raramente dá mais de uma flor, raramente. Ela dá uma florzinha só. As características dela são bem definidas, então não tem como você errar. Você vê uma brassavola dessa, você já percebe que se trata da revoluta. Tem a Brassavola Regina, se não me engano, que é lá do sul do Brasil, que ela também é de porte pequeno, só que a flor tem um formato mais arredondado e um labelo mais largo e com uma mancha mais expressiva, esverdeada. Muito linda também. A Regina, eu mandei cápsula para orquidário colibri da Márcia Sani Morimoto, ela reproduziu. Eu estou esperando alguns dos meus bebês florescerem para mostrar para vocês a diferença. Fiz selfie também, essa brassavola eu vou fazer muito vidro dela, tá? Quem tiver a oportunidade de comprar quando estiver pronto, compre, porque é uma brassavola muito difícil de ver em coleção. E não vai ser caro os vidros, é sempre no padrão que eu vendo no Facebook lá na minha página. R$40 o vidro mais Sedex. Só manda o vidro por Sedex, porque não pode demorar a chegar na sua casa, tá bom? No vídeo passado eu queria mostrar essa ciantera, que é a Ciantera teres. Essa planta, gente, olha só, ela tá comigo desde 2009. Uma pessoa de Congonhas, do norte, Minas Gerais, mandou pra mim essa plantinha, 2009. Caraca, tem tempo, hein? Olha só. E até hoje tá nesse toquinho. Todas que eu plantei em vasinho melaram. Porque essa planta, ela gosta de umidade atmosférica, ela nasce no alto nas pedras, né? Aqui ela tá como epífita, certo? Mas o normal dessa planta é nascer nas pedras. Aí todo ano, gente, ela floresce. Todo ano ela dá flor pra mim. Só que agora eu tenho que me preocupar, né? Porque já tá na hora desse bebê ir para um local melhor. E agora eu tenho que ver como que eu vou fazer. Se eu amarro novamente ela em outro toco, deixo na água, dissolvo essa madeira velha e abraço ela em outro toco. Ou se eu tento de novo novamente em vasinho e no sistema que retenha menos água, né? Porque é uma planta que gosta de umidade, mas é uma planta que se ficar muito tempo molhada, começa a melar os pseudobulbos. Tá bom? Então, mas é isso, tá? Eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês, especialmente falar sobre o coco verde. E agora eu vou plantar os catacetos, fiz uma mistura, né, de casca de pinos, casca de macradêmia, carvão, brita, zero lavada. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Meu material aqui para plantar os catacetos. E tô fazendo uns cruzamentos aqui também envolvendo braçávola, porque eu tenho percebido que a galera tem curtido bastante híbridos de catlé com braçávola. Eu tenho mostrado algumas coisas, as pessoas têm estado muito interessadas. Galera, qualquer coisa aí, qualquer dúvida sobre o que foi falado, vocês podem perguntar que eu respondo. Beijão.